Bem-vindas a mais um episódio. Eu sou a Ana Carles Longo. Eu sou a Ive Tavares. E juntas nós somos o Seu Posso, Elas Podem. Esse episódio de hoje... Hoje promete. Hoje promete. E a nossa entrevistada mais jovem até o momento. Ela é um foguete. Ela é um foguete com uma história incrível. Qual que vai ser o tema da entrevista dela, Ive? A importância de testar os sonhos. Será que é isso que você realmente quer? Será que o que você sonha é realmente o que vai te transformar? Ou será que você pode mudar de opinião? Vamos ver se a gente consegue mudar no meio do caminho. Eu vou dar um spoiler. Vamos ver se vocês conseguem identificar quem ela é. Filha de pai que sempre quis que ela fosse funcionária pública, ela ousou arriscar e fazer diferente. Sonhava em ser jornalista, morar em Nova York, trabalhar no The New York Times e ser escritora de livros. Em 2015, fez intercâmbio em Nova York, nas férias da faculdade. Passava algumas vezes em frente ao The New York Times e não sentiu aquilo tudo que achava que sentiria. Durante a faculdade, foi se desapaixonando pelo jornalismo e se apaixonando pelo marketing. Com 21 anos, ainda na faculdade, decidiu abrir sua primeira agência. Hoje, com 27 anos, é especialista em gestão de marcas, diz que já realizou quase todos os sonhos. Nós vamos descobrir qual que é esse que ainda falta realizar. E aí, Vi, quem é ela? Quem é, né? Um dia, no topo da Rockefeller, em Nova York, né? Percebeu que tudo bem se ela quisesse mudar os planos e tudo bem se ela descobrisse outras paixões ao longo do caminho e explorar outras habilidades. Ela é Daniela Franca, muito prazer em ter você aqui. Ela tem uma mente brilhante e extremamente criativa. Dani, muito feliz em te receber e saber um pouco mais sobre a tua história e o quanto você, apesar da tua jovialidade, né, o quanto você pode impactar outras mulheres, o quanto você pode impactar outras pessoas através da tua caminhada e através da tua energia e da tua mente criativa. E agora a gente quer te conhecer um pouquinho, quer que você conte um pouquinho da tua história, né? Como que foi essa ida para Nova York, como que foi o sonho de ser jornalista, de trabalhar com marketing hoje? Gente, primeiro eu quero agradecer muito o convite de estar aqui hoje, é muito legal ver vocês tocando nesse projeto, até porque vocês duas me inspiram muito. E quando a Ana mandou o convite foi até engraçado, porque o que eu trabalho hoje eu conto a história dos outros e nem sempre eu conto a minha história. Então, quando eu tive que escrever mais ou menos a minha história para Ana, eu e a Ju, a gente estava ali no Desperte Sua Marca, e eu falei para as meninas, nossa, vou aproveitar hoje, já que a gente está vendo a história de todo mundo, para eu pensar na minha história também. Então, o fato de estar aqui para mim, traz bastante reflexão, né? Porque a gente vai vivendo e esquece de tudo que a gente já caminhou. Eu sempre sonhei com jornalismo, né? Os meus pais sempre falam, até meu pai tem guardado até hoje, que meu primeiro parecer do maternal, eu tinha 3 anos, a professora escreveu assim, será que teremos a futura Fátima Bernardes? Porque a Dani, ela chega na rodinha, ela conta as histórias para todo mundo que aconteceu no mundo e atualiza a sala. Eu não preciso nem mais ligar a TV, porque a Dani tá me atualizando de tudo. E eu fui crescendo com essa expectativa e com meu pai lendo bastante livros para mim, então eu nunca tive dúvidas do que eu iria fazer na vida. Então, até o fato de, passei no vestibular em várias coisas, menos do que eu queria. E até o fato de eu não ter passado, não teve frustração. Só falei, vou para particular, não vou sofrer porque eu já sei o que eu quero. E chegando na faculdade, a gente entra nesse universo e tu vai vendo que nem tudo no mundo é belo, é justo e que as coisas são do jeito que a gente acha que é. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de sofrer. Então, eu sofri por umas 2 semanas, aí foi o período de fazer o intercâmbio, a minha irmã foi junto comigo. E lá eu fiquei pensando, nossa, mas será que se eu voltar, será que eu posso... eu não senti aquele frio, sabe quando tu vai começando a mudar de opinião? Eu, óbvio, né? Eu tava lá, eu escrevia, que eu sempre escrevi texto, sempre tive blog, essas coisas todas. Mas eu pensava, cara, eu acho que eu não quero mais fazer isso, parece que foi uma fase encerrada, sabe? Daí eu voltei, eu lembro que eu parei com o meu blog depois da viagem
E eu comecei a fazer estágio em marketing, fui me apaixonando. E eu pensei, não, mas eu quero morar fora do país, isso eu ainda quero fazer. Aí eu tentei 2 bolsas, que daí eu consegui 2 bolsas uma de 75% e 80% para estudar fora. Só que meu pai me deu o primeiro puxão de realidade. E ele falou assim para mim, Daniela, o pai já fez tudo que o pai podia fazer por ti, o pai ainda paga a tua faculdade, mas agora é teu momento de trabalhar e tu conquistar tuas coisas. Quer fazer intercâmbio? Pode fazer de novo. Queres viajar? Pode viajar. Se eu tô feliz por tu ter ganho 2 bolsas, que foram as 2, assim, uma atrás da outra, sabe? Tô muito feliz. Pra mim é uma conquista muito grande. Só que vai ser uma conquista maior ainda se tu puder pagar por isso e não for eu que vou te proporcionar. Então, aquilo ali eu lembro que eu chorei durante dias, assim, que eu pensei, nossa, meu pai tá me tirando o sonho, tá tirando meu currículo, né? Então, daquele momento eu comecei a trabalhar, comecei na assessoria de imprensa, fui indo gradativamente de um galho para outro no marketing, né? Que a gente vai testando de tudo. Quando eu vi eu e a minha melhor amiga, a gente estava trabalhando juntas na mesma agência. E a Nath, ela é designer, e ela falou assim para mim, Dani, a gente tá tocando essa agência sozinhas. Tipo, vamos abrir a nossa agência? Vai dar super certo. E daí, do nada, a gente abriu a nossa primeira agência. Eu ainda estava na faculdade, estava na metade da faculdade. E a gente começou a atender clientes maravilhosos, assim, que até hoje eu me orgulho muito, assim, de ter atendido, que são clientes grandes. E desde então, não saí mais desse mundo. Tô nessa desde até agora. E Nova York, né? Não tem lugar melhor para fazer repensar as ideias, né? Para trazer movimentos novos. E como que foi para você? Quando que você se deu conta de que aquilo que às vezes você... era tudo isso que eu sonhava, que eu desejava, e agora, tipo... Ops, não é bem assim, né? Como que foi? Como que você se deu conta? Que vozinha que você ouviu, assim, tipo, nesse momento? Então, eu tenho um problema muito grande que eu romantizo muito a vida, tá? Então, eu vou falar, vocês vão pensar assim, nossa, que exagerada. Mas eu lembro que foi um dia que a gente foi pro Rockefeller. E eu subi lá em cima, eu já tava bem reflexiva sobre a vida e tal. Daí, não sei, parece que eu vi a vista lá de cima e eu falei, meu Deus, isso aqui é incrível tá aqui, tipo, a realização de um sonho. Mas talvez eu não queira isso pra minha vida. Não sei dizer, sabe aquela coisa que as pessoas falam da lua de sangue, que tu vê os negócios e parece que tu muda uma chave? Foi algo muito doido, parece que foi uma chave em mim. Tipo, talvez não seja isso que tu queira fazer, segue o bonde, segue o baile e vai buscar aquilo que vai te completar. E se um dia tu quiser voltar 3 passinhos e tu quiser escrever um livro, se tu quiser morar em Nova York, tu pode. A vida não é definida, é baseada em planos que a gente fez há 10 anos atrás, sabe? E aquilo ali pra mim, eu tava com o fonezinho, ouvindo minha musiquinha. A minha irmã fala que ela me cutucava, que todo mundo falava comigo. E eu, tipo assim, ela tava imersa no meu pensamento. E aquele momento ali pra mim foi muito marcante, assim, que foi quase, tipo, uma libertação, uma auto-libertação, assim, sabe? Aquele abraço, assim, e dizer, tipo, vai, o mundo é teu, tu não tem um lugar específico, tu não tem uma profissão específica, não tem um sonho específico, tu pode fazer o que tu quiser e levar a vida de uma forma mais leve, né? Então foi algo bem, bem legal, assim. E você acredita que você conseguiu levar isso de uma forma mais leve, porque é algo que você já teve uma base familiar que te permitiu isso, ou é algo que é teu, assim? Então, eu nunca liguei muito pra opinião dos outros, tá? Por mais que às vezes pareça, eu não ligo muito. Tipo, se eu botei algo na minha cabeça, é aquilo ali. Então, por isso que esse momento foi importante, que eu consegui tirar algo da minha cabeça. Mas os meus pais, apesar de eles não esperarem que eu fosse empreender, não sei de certa forma o que eles queriam pra mim, eles sempre deixam claro que se tudo der errado, eu tenho pra onde voltar, sabe? E eu tenho o apoio deles. Meu Deus, meus pais, no sentido de apoio, assim, eles são incríveis. Então, isso eu acho que foi mais fácil, no sentido de eu entender que eu podia seguir meu caminho. Que meus pais, óbvio, eles tinham a expectativa de que eu fizesse uma coisa, mas eles nunca impuseram aquilo ali pra mim, sabe? Nunca gritaram comigo, nunca. Então, eu sempre fui livre pra escolher, assim. Então, nesse sentido, né? De não me sentir mal, aquela culpa da mãe e pai. Então, nisso eu acho que foi mais tranquilo. É bom a gente comentar sobre isso, porque você como psicóloga... E aí, eu nessa fase, né, de logo ganhar a Lara... Me diz assim, porque, por exemplo, faz realmente sentido quando os pais, eles te dão essa segurança de que se nada
der certo, ou se você decidir voltar, que vai ter um porto seguro. Por que que eu tô te perguntando isso? Porque eu tive uma realidade de criação muito diferente, muito rígida. Então, assim, cara, você não tem a opção de voltar atrás. Você tem que continuar. E eu vejo muito no modelo de educação hoje que é muito pautado nisso que a Dani comentou agora. E na psicologia, assim, qual é o melhor caminho para a gente seguir e construir filhos que realmente tenham segurança e essa confiança de conseguir mudar? Quando a gente fala, né, olhando para a parte da psicologia, você vai sempre conseguir ter melhor desempenho, digamos assim, dos teus filhos, ou melhor segurança, conforme a responsabilidade que você passa para eles. Então, naquele momento que os pais da Dani falaram para ela, você pode ir, mas você vai com a tua responsabilidade. Eles não deixaram de duvidar dela, né? Mas eles também colocaram uma responsabilidade que ela tinha que começar a assumir a partir daquilo. Porque é importante que os filhos sintam que tem um porto seguro como uma base da onde que eles vão se reportar se eles precisarem, né? Porque isso faz com que tenha uma segurança de ir para o mundo mais tranquilo. Agora, o outro ponto também é quando o filho, a qualquer passo em falso que dá, ele volta correndo pro pai. Né? Pro pai, pra mãe, pra família. E a família acolhe e não deixa com que aquela pessoa cresça. Né? Não deixa com que aquela pessoa, com que o filho aprenda a se desenvolver, com que tenha os seus próprios tombos, que todos nós, enquanto adultos, tivemos. Então, eu tenho um modelo também onde os meus pais me impulsionaram muito pro mundo. Né? Eu tinha 17 anos quando eu saí de casa, quando eu fui morar sozinha. E aí, o Pedro tá querendo ir morar sozinho ir pra fora o ano que vem, ele quer ficar um ano em Boston. E aí eu disse pra ele, eu vou fazer que nem minha mãe. A mãe foi comigo, ela comprou a máquina de lavar roupa, porque eu disse pra ela, eu posso ficar sem qualquer coisa, mas eu preciso de uma máquina de lavar roupa, porque no apartamento que eu ia morar não tinha, só pensava, vou torcer a roupa na mão, nunca vai secar, sem centrifugar, né? Eu disse pra ele, eu vou te levar, vou te dar uma máquina de lavar roupa e vou te deixar. E eu lembro que quando ela foi comprar a máquina, por que a máquina, né, é marcante? Porque quando ela foi comprar a máquina, eu não consegui ir junto com ela de tanta dor de barriga que eu tinha. E ela comprou a máquina, e no dia que ela teve que pegar o ônibus e voltar, porque era uma cidade de 600 quilômetros da cidade onde. Então, assim, trazer essa segurança ao mesmo tempo que você vai dando responsabilidade, né? Então, criar filhos seguros para o mundo é mostrar que você confia na capacidade dele. E como que você demonstra que você confia na capacidade dele? Dando autonomia, dando responsabilidade e a segurança. Se você cair, eu tô aqui. Não significa que eu tô aqui para passar a mão na tua cabeça. Mas eu tô aqui. E é isso que vai fazendo com que cada vez mais os nossos filhos vão tendo mais segurança, né? Que eu percebo isso na Dani, que ela tem... Tu tem uma certa segurança, claro que em momentos que precisam fazer algumas mudanças, acredito que sempre dá aquele friozinho na barriga, mas você pega e vai, né? Então, o fato de sair de Florianópolis para vir para Blumenau, então várias outras coisas que você fez ao longo da tua jornada, que é importante a gente olhar para isso, principalmente, né, a nossa comunidade, as pessoas, as mulheres que nos acompanham e as mulheres mais jovens também, para que através disso a gente consiga ter essa virada de chave e essa percepção. E algo que eu quero comentar contigo, porque você comentou que abriu a primeira agência com 21 anos. Como foi começar a empreender com 21 anos? Quais foram os teus principais desafios, assim? Você logo de cara pensou em desistir? Como é que foi? Então, acho que o meu problema é que eu não penso muito, sabe? Tipo, não sei. Eu lembro que a Nath me chamou pra conversar e eu falei com o Felipe que a gente tava junto, sei lá, poucos meses, 2 meses, sei lá. Falei pra ele, o que tu acha? Ele falou, tá perdendo tempo se tu já não disse que sim. Eu não, já falei que sim, mas eu quero saber a tua opinião dele. Não, quem tem que saber é tu. Se tu acredita, eu acredito em ti também. E daí quando eu vi, eu abri o CNPJ e foi assim, eu não tive... Eu não lembro de um desafio, assim, que pra mim... Eu acho que era mais natural antes até do que agora. Parecia que eu não me preocupava tanto, sabia? Era até uma coisa que eu tava pensando ontem, assim. Eu acho que a maior preocupação que eu tinha consciência de que eu iria crescer rápido se eu desse resultado para os clientes. Então, eu acho que talvez, se eu fosse
pensar em uma preocupação, seria isso. Mas como eu tinha consciência, eu só focava, sabe? Eu só focava no trabalho e daí foi dando certo, assim. Então, acho que o desafio maior foi quando veio a pandemia. Sim, mas antes da pandemia, não sei, eu sempre tive um prazer pelo trabalho, sabe? Então, muito mais antes até do que agora, porque agora tendo, né, mais funcionários e tudo mais, o peso ele é diferente. Mas na época, assim, que a gente era só nós e a gente teve uma estagiária, aí era muito mais tranquilo, assim. O que a gente, né, até pegando essa tua fala, o que a gente acaba vendo muito, né, é que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai desenvolvendo mais medo e a gente também vai perdendo a capacidade de sonhar. Então, é por isso que eu digo, às vezes a gente vai se tornando adulto e a gente vai se tornando chato, porque o medo é maior. É até mesmo, às vezes, o medo de sair à noite, de ir em algum lugar, coisas que antes a gente não pensava, que hoje já pensa de uma forma diferente. Não é porque o mundo mudou tanto assim. Tem mais criminalidade, enfim, tem, mas é porque a nossa consciência também muda, né? Então, por isso que hoje você pode sentir que hoje, às vezes, você veja esses desafios maior, como também quando a gente vai se tornando adulto, a gente vai perdendo um pouco a capacidade de sonhar, de pensar coisas diferentes. A gente, né, entende, eu já realizei, mas por que será que eu não quero mais? Né? E às vezes não é só o mais na quantidade, seja de experiências, enfim, se você pergunta para uma criança 10 coisas que ele gostaria de fazer, ele vai te falar rapidinho 10 coisas. Aí agora pergunta para um adulto, vem muito nível, né, de crítica, será que eu quero, será que eu posso, será que não vai? E de muitas coisas que vão trazer segurança, né? E aí, falando nisso de segurança, eu queria entender um pouquinho como que foi essa tua vinda para Blumenau. Então, eu te conhecia por causa dos eventos, né? Lá do Vila e tudo mais. E aí, eu lembro que foi bem quando começou... Foi na época das chuvas, né? Foi que aí eu lembro que tu não podia sair e tinha coisa que não... Bem quando veio para Blumenau, como que foi a tomada de decisão? Né? O que te levou a tomar essa decisão e como que você encarou isso olhando para o teu negócio também? Então, eu acho que foi uma das maiores loucuras que eu já fiz na minha vida. Só que até tô falando agora essa frase, a gente tem medo de sonhar, até eu tava pensando numa coisa, que quando eu cresci, eu e os meus pais, a gente sempre conversou muito. Então, a gente tinha, eu sempre jantei tarde, porque o meu pai chegava do trabalho e era o momento de contar as novidades e a gente conversar, sempre conversei muito com eles. E eu lembro que eu chorava, pelo menos uma vez por semana pro meu pai, porque eu tinha medo, e pedindo as coisas e tudo mais, porque eu tinha medo de ser igual aos outros. E eu lembro que eu falava exatamente pro meu pai, pai, eu não quero ser uma caixinha igual a todo mundo, que bando de adulto chato, que gente chata. Até na minha sala, todo mundo faz coisa igual, eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente. E a questão de Blumenau foi no momento que eu vi, assim, um panorama... Eu sei que às vezes a gente tem a visão de Florianópolis, de que, é um lugar com bastante gente e tudo mais. Só que a gente atingiu o teto, sem brincadeira, assim, de nível de cliente, assim. E aquilo não estava mais fazendo a gente feliz. Eu lembro que quando eu fiz o Oscar com a Juica Moniz, foi uma das primeiras vezes que eu vim pra cá. Eu tava com 42 clientes na época. Nosso faturamento tava ótimo, a gente tava super em crescimento. Só que nem eu falei pra vocês antes de a gente começar, eu não tinha tempo pra fazer um café em casa. E eu não sei, parecia que faltava alguma coisa. E agora até bike é 6 horas da manhã. Até agora até bike. Eu tô quase uma herdeira hoje. Eu fui meio-dia, me senti muito herdeira. E eu lembro que quando eu cheguei em Blumenau, eu pensei, gente... Eu falei no Oscar para as meninas, eu falei, gente, parece que eu vou morar aqui em Blumenau, eu não sei o que tem essa cidade. Parece que é aqui que eu vou ter uma família. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Felipe falando... Aí eu acho que ele tava em casa, ele deve ter pensado, que doida que ela é, né? O que ela bebeu? Que doida que ela é. É uma surtadinha, foi pra Blumenau, uma surtadinha básica, depois passa. E foi fazer um curso de autoconhecimento, deu uma pira. Mas foi aquela coisa que eu botei na gaveta, assim, e esqueci, sabe? A vida que segue. Aí, em janeiro do ano passado, fazia uns 5 meses depois do OS, 4, a Ju, do nada, ela me fala, tem sempre uma chamada de vídeo, e eu tava na praia. Daí eu falei, tá. Aí ela disse do nada, não queres abrir uma agência aqui em Blumenau? Não queres fazer alguma coisa juntos? E foi, muito inesperado, assim. Deu, tá bom, tenho que falar com o Felipe. Aí ela e o Diego chamaram a gente pra ir pro apartamento deles, Balneário. Conversamos um pouco. Aí, nisso, a gente decidiu que a gente ia começar com o branding pessoal, que a gente ia fazer as coisas aos poucos também.
E a gente começou a atender juntas, né? Essa parte de branding. E eu comecei a vir praticamente toda semana pra Blumenau. E daí foi muito cansativo. Meu Deus, gente. Assim, ó, parecia que faltavam forças. E ao mesmo tempo eu fui tirando alguns clientes, assim. E daí, quando eu vi, em junho, maio, acho, a Ju chegou pra mim. Ela falou assim, tá, tu não vai vir nunca pra cá? Tu não tá vendo apartamento? Né? Tá na hora de começar a ver apartamento. Aí eu e o Felipe, a gente começou a procurar, mas eu não achava nada que faltam imóveis em Blumenau, gente. É um problema muito sério dessa cidade. E daí, um dia eu tava lá no Vila, eu tava triste, acabava de ver um apartamento, não achava nada. Daí eu comecei a perguntar, será que é pra eu me mudar? Será que é pra eu mudar? Aí a Amanda, que trabalhava lá no financeiro, obrigada, Amanda, ela achou o meu apartamento, que inclusive, na primeira vez, uma das primeiras vezes que eu vim, que até foi um dia, aquela vez que... Foi uma vez que eu fui lá na tua loja, eu pensei, nossa, aqui é tão legal, eu moraria aqui. Daí a Ju me falou que ali tinha o home, né? Eu pensei, moraria aqui. E no fim, era aquele apartamento. Era ali que foi um dos primeiros lugares que eu olhei. Daí em julho, a gente se mudou. Julho a gente fechou o apartamento e a gente se mudou em setembro, eu acho, agosto. E daí viemos, aí logo depois veio aquela chuvarada, né? E eu só lembro do meu pai no meu ouvido. Vai se mudar para Blumenau? Aquele lugar que só chove? Você é louca? Saindo de um lugar que não tem enchente para um lugar que tem enchente? Daí só vinha na minha cabeça. E meu pai mandando mensagem, né? Está tudo bem? Você está segura? E eu pensando, ai, meu pai não pode estar certo nesse quesito, por favor. Mas daí deu tudo certo, né? Apartamento. Tá tudo 10. Tá tudo certo, ok. E eu queria trazer um outro ponto que você falou em relação à gestão de equipe, né? Como que você, hoje, você sendo, né, nova, você tem 27 anos, quais são as dificuldades na gestão de equipe? Porque gerenciar uma equipe, ela tem dificuldade em qualquer fase da vida, em qualquer idade e em qualquer negócio, né? Mas, dependendo, às vezes, de quem está na tua equipe, o fato de você ser mais nova, isso pode impactar, né? Como que você sente isso e como que você lida com isso? Se é que você lida. Ela me ignora, eu tô brincando. Então, hoje é muito mais tranquilo, né? Sabe quando todo mundo fala que eu só usava preto? Então, um era cliente homem e outro equipe. Porque uma das minhas primeiras funcionárias, ela era mais velha que eu. Hoje em dia, todo mundo da minha equipe tem a minha idade ou é mais novo. E essa primeira funcionária, cara, eu pensava, parece que ela não me leva a sério. Eu mando nela. Gente, assim, ó. Eu mando nela e parece que, tipo assim... Ela falava, não, isso não vai dar certo. Não, isso não sei o que. Querida, a gente sabe a hora de ouvir o feedback de alguém, só que tinha coisa que eu não tava perguntando pra ela se dava certo. Porque quem tava na reunião com o cliente era eu. Quem tava pensando em estratégia era eu. Era óbvio que eu sabia que ia dar certo. E daí eu pensava, cara, tem algo muito errado. Ela não, essa guria não me leva a sério. E daí o Felipe falava pra mim, Daniela, tens que aprender mais sobre gestão, tens que impor mais, que tu é muito querida. Que tu falava, oi, fulana, podes fazer tal coisa pra gente hoje? Não sei o quê. Daí tem, sei lá, olha, hoje você vai começar fazendo isso. Então, o Felipe, como ele trabalhou mais em empresa do que eu mesmo, em startup e tudo mais, o Felipe me ajudou muito nessa questão de eu saber lidar com a equipe. Porque eu não sei, parecia que eu tinha dó antes de cobrar as coisas, assim. Eu pensava, vai eu mandar nas pessoas? Não gosto de mandar nas pessoas, eu gosto de pedir. Aí eu fui entendendo que eu precisava mudar meu posicionamento. Mas agora eu vejo, que agora eu já não tô mais tão nova assim, que até... a gente aprende a se posicionar, mas as pessoas me respeitam um pouco mais. Porque antes eu tinha certeza... Tipo, essa minha agora tu tem uma bagagem também muito maior, né? E o teu posicionamento também muda na hora que você vai passar alguma coisa pra tua equipe, né? Muito. Porque imagina, eu tinha, sei lá, 23 anos, uma funcionária de 27. Sim. O que ela pensava, sabe? Eu lembro uma vez que fui apresentar um trabalho para uma empresa e eu fui contratada para fazer a parte das descrições das funções e incluía desde o presidente. E a gente estava numa mesa de conselho e eu fui passando tudo. E o presidente estava na ponta, assim, aquelas mesas compridas, sabe? Ele estava na ponta. Eu só lembro que ele bateu, daí quando acabou, ele me olhou e disse assim, era só o que faltava, uma pirralha agora, vim dizer o que eu tenho que fazer na minha empresa. Gente, e aí eu tinha ido com toda a força, assim, sabe? Porque, tipo, eu tava, né, no auge. E aí eu tinha feito um baita trabalho.
Naquela hora eu pensei, Aquilo agora, te desestabilizou? como é que eu saio disso? E daí eu disse para ele, sim, o senhor tem toda a razão. A empresa é sua, o senhor vai determinar o que vai ser feito, mas eu fui contratada para apontar. Então, o meu papel aqui é apontar o que foi determinado. E depois foi a empresa que eu fui trabalhar e trabalhei quase 4 anos com ele. Então, acho Ele falou, gostei dessa gostei, guriazinha. gostei. Só dar Mas uma às podadinha vezes, um pouco. e é nesses momentos que a gente percebe o nosso valor, né? Porque eu lembro um cliente que foi uma história bem parecida. Ele era mais velho, meu cliente até pouco tempo. E aquele dia ali eu lembro que eu percebi, meu Deus, eu mudei agora, eu sou uma empresária madura. Que ele pegou, a gente tava fazendo orçamento de campanha de marketing, eu peguei e falei pra ele, ó, você vai ter que gastar tanto. E era um valor muito grande, mas era uma empresa muito grande, né? Então, fazia sentido. E ele falou, quem é tu pra me dizer o quanto eu vou gastar e gastar esse valor imenso? Tu tem quantos anos? 20 e poucos? Tu acha mesmo que eu vou gastar esse valor aqui pra fazer uma campanha? Aí, eu já sabia que quando ele começou a pesquisar as empresas que ele iria trabalhar, todas as pessoas que ele pediu indicação me indicaram. Não foi nem o nome da agência. Foi, tem que ser a Dani para trabalhar contigo, tem que ser a Dani. E ele não fez reunião com outra pessoa. Ele só fez comigo. Foi tipo, eu fui lá e na mesma hora ele falou, faz o contrato que eu vou fechar. Daí eu peguei, olhei para ele e falei assim, fulano, quem sou eu? Eu sou a única pessoa que tu cotou para tocar o marketing da tua empresa. Então, acho que no mínimo tu tinha que confiar em mim. Aí ele olhou para mim e ele falou assim, olha, realmente, eu fiz a escolha certa, porque outra pessoa não teria nem coragem de me responder. Eu lembro que aquele dia eu saí, assim, pensando, cara, esse que é o posicionamento que a gente ganha com a experiência, né? Na verdade, assim, é esse o retorno que se tem em se posicionar. Sim. Porque essa é a virada de chave também, porque na maioria das vezes, quando a gente não consegue enxergar muito o nosso valor, a gente acaba não se posicionando da forma que realmente deveria. E quando a gente começa a ter mais segurança e se posicionar de uma forma coerente, o retorno, ele acaba sendo... Ele vem, né? Sim, ele vem. E aí você vai aprendendo a se posicionar, né? Para não ser agressiva demais, né? Para não ser grosseira na forma que você está se posicionando. Exatamente. Eu também teve um outro cliente recentemente que a gente tinha feito um trabalho e aí eu tinha feito a proposta de continuidade, né? E ele estava com algo interno e ele não, vou parar, não vou seguir agora, enfim. E aí esses dias ele me chamou de novo e aí ele disse que ele precisava de alguém que desafiasse ele. Eu disse, não, eu disse assim, olha, né? Ah, não, tu é mandona demais. Ah, porque você fala, porque você se impõe demais, porque você é muito diretiva. Eu disse, bom, tem, né, linha de trabalho para isso também. E eu acho que essa segurança, né, Ana, como você trouxe, conforme você vai se sentindo cada vez mais segura, você vai conseguindo olhar. E como que hoje quando você olha para uma marca, né, vocês têm o trabalho do Desperte Sua Marca, que teve imersão essa semana, né? Como que... o que você leva para essas pessoas que estão querendo despertar a sua marca? Quais seriam os pontos de atenção que elas deveriam ter, assim, né? O que você conseguiu identificar do que você despertou na tua marca, né? O que despertou em você, Dani, para que você consiga hoje estar trazendo isso também? Eu sempre falo, sempre começo pelo ponto que é a nossa história pessoal, sabe? Apesar de, às vezes, nem sempre o revisitar, né? Que foi até o que vocês fizeram fazer. Eu sempre soube lidar com tudo que aconteceu na minha vida, né? Até porque, pela questão da minha mãe, do meu pai, eu sei que outras pessoas na minha idade não aceitariam tão bem, se fariam muito mais de coitadas, porque minha mãe tem Parkinson desde cedo e tudo mais, do que eu fiz. Tipo, eu só tive que aceitar e lidar com aquilo ali para conquistar minhas coisas. Só que eu vejo que as pessoas, elas têm medo de expressar quem elas são porque elas não conseguiram lidar com a história delas. Tanto com aquilo que elas escolheram ou com aquilo que escolheram para elas. E esse é o maior impacto de uma marca, porque quem tu vai mostrar quem tu é, ou o que a tua empresa é, se tu não consegue encarar tudo aquilo que tu passou, né? E porque o nosso propósito, principalmente de uma marca pessoal, mas a corporativa também tem um pouco do fundador, né? Não dá de dizer que não tem. O nosso propósito... Porque a cultura, né? A cultura. A gente só consegue aceitar e encarar nosso propósito quando a gente olha para os momentos mais desafiadores da nossa vida. Porque não que seja... Depende da pessoa, né? Mas eu acredito um pouco nessa coisa espiritual. Até no Desperte Sua Marca, a gente estava com uma moça que ela falou, o maior desafio da minha vida é o meu propósito do meu trabalho hoje. E eu falei para elas, vocês podem perceber que uma das coisas que mais incomodaram vocês na vida
é justamente aquilo que tem a ver com a marca de vocês, com o que vocês fazem com as pessoas. Ou se não, se vocês não fazem ainda, é alguma chavinha ali que a gente tem pra mexer. Que alguma hora tu vai voltar. Que é o caso da Lisandra aqui contigo. E também no Desperta Essa Marca, ela percebeu que tinha uma coisinha ali pra ela trabalhar. Que ela tinha um lugar pra revisitar. Então, eu vejo muito que o ponto principal é a história. Por isso que eu acho que tem clientes que demoram tanto pra desenvolver, assim, a questão da marca. Porque não consegue olhar sem as vendas, sabe? A pessoa, ela fica naquela questão do dinheiro e de imitar a fórmula das outras pessoas, mas ela não quer olhar para a essência da coisa, né? E o quanto é importante olhar para a história, porque se nós olharmos grandes marcas, né? Elas são excelentes contadoras de história o tempo todo. Em 2022 ou 21, eu participei de uma... 2022, participei de uma imersão com o Carlos Ferreirinha, que aí ele fala sobre gestão no mercado de luxo, como olhar para esse público, e todas as marcas que nós visitamos, elas falavam com muita maestria sobre a tua história. E até teve uma marca de chocolate que eu conheci lá em São Paulo, a Dengo, que nas embalagens eles contam a história. E isso eu achei incrível, o quanto a nossa história tem poder, mas realmente é um trabalho até de cura, para que você consiga valorizar aquilo e conseguir passar para o outro de forma genuína. E aí criar essa conexão junto com ele. Exatamente, eu sempre digo que a tua marca começa no momento que tu aceita a tua história. Senão, tua marca, ela nunca vai pra frente. Tu vai tentar ser alguém que tu não é. Tu vai tentar colocar a tua empresa numa caixinha que é igual de outra empresa. Então, tu não vai estar analisando o concorrente. Tu vai estar tentando ser o concorrente. Tu não vai ter uma essência própria. Então, eu acho que o principal é tu olhar a tua história. Isso. Tu não vai estar analisando o concorrente. Tu vai tentar ser o concorrente, né? Dani, qual que é a diferença? Eu fico confusa até hoje. Brand, marketing... Explica um pouco para nós. O branding, basicamente, ele é a criação e a gestão da marca como um todo, né? Como que tu vai gerir aquilo ali. E dentro do branding existe 30 milhões de coisas, né? De elementos que fazem uma marca ser uma marca. E o marketing são as estratégias em si. O marketing, ele envolve a tua comunicação, envolve a venda, vamos se dizer. Então, qual que é o papel hoje que diferencia o nosso trabalho na agência, né? Então, a gente faz gestão de marca. Porque eu via que as marcas, elas oscilavam muito. Então, por exemplo, tu viu um Reels bombando. A gente estava até dando esse exemplo no Desperta Sua Marca. Aquela época que o TikTok começou e que só tinha dancinha e música tipo do Zé Felipe. O Vila do Vale, por exemplo, nunca poderia fazer uma dancinha em frente da porta de Juliana e o Diego lá, tocando Zé Felipe, né? Só que qual que é o problema? As marcas, como elas têm engajamento, e daí tu ouve guru, tu ouve um monte de coisa, tu começa a fazer coisas que não tem a ver com o teu propósito, não tem a ver com teus valores, não tem a ver com a tua história, não tem a ver com o teu posicionamento como um todo. E começam a fazer esse tipo de ação buscando a venda, que daí é um marketing, mas é um marketing desalinhado, né? Então, o nosso objetivo é trabalhar uma gestão de marca que tu vai ter o teu marketing, só que tu vai sempre criar estratégias de marketing que vão preservar a essência da tua marca, que é isso que marcas duradouras fazem e que a gente, às vezes, eu digo a gente porque empresários de médio e até, assim, início de um grande porte, esquecem, né? E principalmente no Brasil, assim, que a gente ainda não tem muito conhecimento disso, que a gente vai fazendo as coisas que que todo mundo diz, né? Que o brasileiro é bom de marketing. Cara, o brasileiro é bom de se tornar falado. Agora, se vai ser falado para bem ou para mal, ou se vai ser falado durante um bom tempo de forma consistente, já é outra coisa. É outra conversa. Até falando de campanha, né? Recentemente a gente teve uma campanha que foi a do Burger King, né? Que foi bem polêmica, assim, em relação a como que eles usaram, né? E às vezes é o marketing pelo marketing, né? Será que às vezes vale a pena viralizar por um contexto assim? E aí tem várias tomadas de decisões que levaram eles a fazer aquilo, né? Independente, mas quando é o que conversa com a tua marca. E aqui a gente tem muitas mulheres que nos acompanham que elas são a própria marca, como eu, né? Eu sou a minha própria marca. A Ana também, né? Tem a questão da companhia do sono, mas você é a tua marca, né? As pessoas não vão lá para comprar a companhia do sono, elas vão para comprar
através do teu posicionamento, né? Através do que vai vendo. E aí a gente fazer essa reflexão, né? Do que realmente você quer transmitir, do que você quer passar e a que custo, né? Será que realmente aquilo ali vai compensar para ti? Será que vai fazer sentido com os teus valores? Porque senão é isso que você falou, depois não sustenta. E eu sempre digo, uma marca pessoal principalmente bem alinhada, o teu DNA, ele vai estar tão latente, os teus sonhos vão estar tão latente, a tua história vai estar tão latente, que se tu decidir que tu quer fazer outra coisa da tua vida, as pessoas vão entender. Então, tipo, eu sei, o fato de eu contar essa minha história, que se eu falar agora, gente, eu vou fechar a minha agência, eu vou para Nova York escrever um livro. Todo mundo vai falar, Dani, que bom. As pessoas não vão ficar tristes. Sim. Não vão sentir só que é sobre elas, sabe? E essas pessoas, elas vão comprar meu livro. Então, uma marca pessoal alinhada é uma marca que ela deixa a porta aberta, ela não fecha a porta. E as pessoas, elas erram nisso, elas focam tanto no produto e no serviço que elas não percebem que elas estão fechando a porta. Tu pode estar abrindo a porta para o cliente, mas tu tá fechando a porta para ti mesmo. E isso, a longo prazo, é a pior coisa que tu vai fazer, porque uma hora a frustração vai vir, né? Sim. Eu quero voltar um pouquinho ali na tua história, porque a tua agência atual é a tua segunda agência. E como foi esse processo de fechamento da primeira agência e abertura da agência atual? De muito choro, muita lágrima, depressão. Ai, vergótico, não, sério. Eu lembro assim, ó, que como era tudo muito positivo, eu já tinha saído da casa dos meus pais, já tava morando com o Felipe, isso com 22 anos, recém-formada, fazia 6 meses que eu tinha me formado, e daí veio a pandemia. E como em Florianópolis a gente já era bem reconhecido e o nosso objetivo era ser uma agência boutique, que pensando no posicionamento, eu acho que a gente foi genial, porque a gente tinha o máximo de cliente pra gente atender e a gente, tipo, você quer ser nosso cliente? Entra pra uma lista de espera. Só que qual foi o problema? Aí, ó, pega o gatilho. Qual foi o problema? Veio a pandemia, eu achava, quando a gente é novo e eu cresci naquela cultura do o cliente é quem manda, faça o seu cliente feliz. Gente de casa, existe um limiar aí entre tu fazer tudo que o teu cliente quer. E as pessoas estavam preocupadas com questão de funcionário, como iam pagar as contas, ninguém sabia como ia ser. E eu pensei, bom, são 14 dias, no máximo um mês, o que eu vou fazer? E vai ser muito legal. Tem um dinheirinho guardado, eu vou falar para os clientes que... E a Nath estava terminando a faculdade, a Nath estava nem aí, tá? Morava com os pais ainda, ela estava nem aí muito por que estava acontecendo. Eu só falei para ela, não vamos cobrar quebra de contrato de ninguém, vai todo mundo voltar mesmo. Tipo, vai durar um mês isso aí. E outra coisa, se ficar fechado, as pessoas vão precisar vender, eles vão precisar da gente. Tiramos todos os clientes, deixamos ir, sejam livres. Aí passou 2 semanas, passou 3, foi passando um mês e meio... Aí eu só vi o dinheiro sair da conta, né? Aí o Felipe falou assim pra mim, Daniela, acorda pra vida. O mundo não vai voltar ao normal no mês que vem. Ou tu vai ser uma falida frustrada, ou tu vai voltar pra vida. Eu lembro que eu tava na cama assim, jogada. Gente, despenteada, sem ter tomado banho ainda, com uma roupa toda zoada. Aí eu olhei pra ele, tipo, eu não podia nem brigar, porque ele tava certo. Daí ele falou, já acabou teu tempo, eu te dei aí, ó, 1 mês e meio, 2 meses... pra te sofrer, que eu sei que é difícil, mas acabou o sofrimento. Então, eu lembro que aquele dia eu tomei um banho, aí eu falei pra ele, tá, o que tu quer que eu faça? Aí o Felipe tava fazendo um monte de curso online na época, né? Então, tu vai fazer um curso? Tu vai começar a dar curso? E vai ser curso pras mulheres. Aproveita ali o Instagram do Bazar, que eu e as minhas amigas, a gente tinha um bazar lá em Florianópolis, que era um evento que a gente reunia várias lojas e tal, pra vender as roupas de estoque e também roupa usada de boa qualidade. Aproveita ali que tem bastante seguidora daqui e vai fazer curso. E daí, assim, segui as orientações do Felipe, comecei a dar curso ali na pandemia, e daí depois surgiu o WeHit. O WeHit surgiu sem dinheiro, mas logo no início foi crescendo, porque eu já tinha essas clientes do curso. Cara, assim, ó, primeiro mês, a gente fechou com 10 clientes na volta, assim, porque eu já tinha os leads, então... Mas aí quando você comenta sem dinheiro, quanto era esse dinheiro? O WeHit começou com R$400. R$400, a gente não tinha nenhum dinheiro pra pagar a primeira funcionária, primeiro mês. Tipo assim, ó, foi a maior loucura da vida. E eu sou muito orgulhosa, então por mais que meus pais falassem, Daniela, você pode voltar pra mãe e pro pai, tipo assim, óbvio que meus pais me ajudaram em diversas coisas, mas eu não ia chegar lá, pai e mãe, então, tô sem cliente nenhum, o que vocês vão fazer por mim? Não dava? Então, era gente pela gente, assim.
Então, foi muita loucura. Eu penso hoje em me dar vários gatilhos, sabe? Porque, tipo, cara, pra fazer a agência, a gente comeu ovo, literalmente, durante muito tempo. Tipo assim, almoço, arroz com ovo. Janta, arroz com ovo. Então, o fato de eu até conquistar as minhas coisas hoje, a gente tá vivendo super bem, tu fica naquele... dá uma ansiedade, às vezes, sabe? Às vezes eu vou gastar dinheiro, adoro. Mas eu penso, cara, tipo assim, comi arroz com ovo por uns meses, sabe? Então, porque eu não queria pedir ajuda também, mas foi necessário. E pro relacionamento foi muito bom, porque a gente descobriu que a gente abriu mão até dos pequenos luxos que as nossas famílias nos proporcionaram do nosso crescimento. A gente nunca vivenciou uma coisa do tipo, pra gente em busca da nossa vida juntos. Então, isso pra gente foi bem importante, assim. Porque daí é um crescimento de vocês dois, né? Em conjunto, né? Por isso que às vezes eu penso, Felipe, a gente tá querendo algo. O Felipe fala, para, me dá vontade de botar minha cara com a dele, assim. Porque eu fico muito feliz, assim, de ver o nosso crescimento em tão pouco tempo, sem a gente ter culpado um ao outro. Quantos também, anos assim. tem a nova agência? Vai fazer 4 anos, tem 3 anos e meio. E como é trabalhar com o namorado? Depende do momento, né? Hoje em dia, é bom. A gente se respeita bem mais, assim. Mas tem os seus desafios, né? Porque foi o que eu comentei com ela nesses dias. O maior desafio é respeitar o tempo do trabalho e o tempo de casa. Porque a gente quer falar de trabalho o tempo inteiro, né? A gente, o Felipe, principalmente. E daí o Felipe fala, tem aquilo pra fazer, tem não sei o que, tem não sei o que. Ele tá o tempo inteiro pensando, e o Felipe é uma estratégia, né? Então, ele não para a cabeça. Mas eu acho que esse é o mais desafiador. Se for pensar no campo das ideias, eu acho que a gente se complementa demais, assim. E ele até me incentiva um pouquinho demais. Então, é bom, mas às vezes é ruim. Até falando no campo das ideias, você é uma pessoa super criativa, tanto é que já tive a oportunidade da gente conversar, de você realizar o meu planejamento do ano passado, né? Contribuir nessa minha jornada no meu posicionamento, e você sempre vinha com umas ideias assim que eu falava, caramba, da onde que ela tirou isso? Você tem, por exemplo, para as nossas ouvintes, quem está nos acompanhando, tem algo para alguma metodologia, como se tornar mais criativo? Porque eu acredito que é algo que já vem de ti, mas também existem ferramentas que a gente pode também transmitir para quem está nos acompanhando. Então, no jornalismo foi uma coisa de um presentinho que ficou quando eu fazia assessoria de imprensa. Primeira hora do dia era sempre lendo notícia, para saber o que estava acontecendo na cidade, onde tu podia encaixar algum cliente numa pauta, tudo aquilo ali. Então, o meu dia, depois agora da Velocity, ele começa com 1 hora e meia lendo notícia, de tudo que vocês podem imaginar. Tanto básico de jornal, quanto, sei lá, previsor de tendência, revista de fora do país, leio artigo, leio de tudo. Porque daí minha cabeça fica fervendo, assim. Então, me ajuda muito a começar o dia, que daí parece que a criatividade vem e eu sei o que é novidade e o que já tá ficando meio chato, assim, meio velho. Então, daí eu evito que meu cliente seja aquele, tipo, mais uma vez estão fazendo uma ação assim, sabe? Então, isso é bem, bem importante e poucos profissionais da minha área fazem isso, que é o que dá uma travada, eu vejo que é um problema bem grande. E tem um site, assim, específico sobre tendências? Para isso, contrate Daniela França. Tem dicas. Não, mas assim, por exemplo, se a pessoa pode investir um pouquinho mais, pode assinar a WGSN, por exemplo, que é maravilhoso. E tem várias outras dicas que eu posso dar, mas são dicas bem preciosas, que eu sei que as pessoas da minha área, os meus concorrentes, tem coisa que eles não sabem. Entendi. O ouro não dá de entregar. Não. Dani, mas assim, nessa tua nova jornada, nessa nova empresa e nesse novo momento, assim, de cada vez mais expansão e crescimento, o que você diria para quem está começando e quem não tem muitos recursos? Qual que sei lá, o teu a sua principal orientação para que essas pessoas consigam ter o mesmo ato de coragem que você teve e o que te fez te manter, te sustentar ao longo dessa jornada e continuar persistindo no que você realmente acredita e na tua agência? Eu acho que não ter medo de mostrar teu trabalho, mesmo que seja de graça. Tipo assim, que eu já trabalhei de graça nessa vida, não tá escrito.
O começo da agência, a agência só ali, né? A gente começou atendendo uns 10 clientes e tal, mas era um cliente de pequeno e médio porte. Pra gente crescer, tipo, quantidade de branding que eu já fiz pra figuras públicas, gente, não tá escrito. Porque eu sabia que eram as pessoas que eu precisava, que estavam num patamar melhor pra me indicarem, e eu consegui crescer e chegar onde eu gostaria. Então, por exemplo, até o fato de eu ter conhecido a Ju e o Diego pessoalmente, óbvio que aquele dia não foi de graça, mas a forma com que eu estava ali teve a ver com já trabalhar de graça. E hoje eu vejo que as pessoas escutam a frase de valorize o seu trabalho de uma forma diferente de como deveria ser. Eu acho que tu tem que acreditar em ti, mas existe um momento de tu se valorizar. Isso é, se tu chegou num patamar X e aquilo ali não vale a tua hora, aquilo ali não vai te dar alcance nem reconhecimento de marca, sai fora. Igual eu fiz. Ano passado a gente demitiu uns 30 clientes, que eram pessoas que estavam travadas, né? Pessoas que têm mais dinheiro para investir do que eu, pessoas que tinha tudo e como que eu tava crescendo e aquele cliente não tava. Na minha cabeça, a pessoa não segue as orientações, não tem sentido. Mas agora, quando tu tem a oportunidade de tu mostrar teu trabalho para quem importa, para ter teu crescimento, não tem que ter vergonha de fazer de graça, sabe? Acho que as pessoas elas estão mais preocupadas hoje com o estilo de vida do que com realmente o estilo de vida que elas podem ter daqui a 5, 10 anos, sabe? Que acaba sendo uma forma de investimento, né? Porque às vezes você faz investimento na tua empresa para áreas distintas, ou programas, ou sistemas, e às vezes você está fazendo esse contato, está fazendo isso também é uma forma de você estar investindo. E você vai estar investindo no teu cliente certo. Exatamente. Né? No teu nicho direcionado ali. Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho com o orgulho desnecessário, sabe? E quem que vai confiar numa pessoa que não tem tanta experiência? Daí, se tu for uma pessoa boa, vai chegar um momento que tu vai ser imprescindível naquilo ali. E a pessoa ela vai te pagar o quanto for pra tu estar com ela. Então, eu acho que a gente tem que mostrar mais o nosso valor do que a gente impor o nosso valor. Eu acho que são coisas diferentes. E tem alguma curiosidade sobre ti? Algo que a gente não comentou ainda? Eu sempre tenho uma crise com isso, que eu penso que eu sou muito previsível. Não sei, eu nem lembro o que eu te falei de curiosidade. Porque algo que me chamou a atenção foi quando você comentou que já realizou, a gente tá partindo pro fim, né? E aí, algo que é bem interessante entender isso, porque com 27 anos você diz que já realizou quase tudo. E só tem uma coisa que você ainda não realizou ainda. Como que é, assim, com 27 anos, ter esse sentimento que já realizou quase tudo? Então, uma coisa muito boa e uma muito ruim. Na verdade, tudo se entrelaça. Mas como a minha mãe começou a ter sintoma de Parkinson quando eu tinha 1 ano e foi diagnosticada quando eu tinha 10. Então, eu e a minha irmã, a gente sempre conversa muito sobre isso. A gente sempre teve pressa para viver porque a gente viu nossa mãe se aposentar no auge da carreira. E, junto com isso, o meu pai perdeu um pouco do brilho de certas coisas porque tu pensa, batalhei minha vida inteira em casal para não ter o desfrute que eu gostaria de ter, porque agora a gente tem que se preocupar com o futuro de uma forma que a gente não gostaria tanto. Né? Então, eu sempre tive pressa para fazer as coisas. E como eu sempre chorava pro meu pai falando que eu não queria ser igual aos outros, eu sempre aprendi a tentar fazer as coisas de forma mais rápida. Tanto que eu falei pro Felipe, a minha crise com 27 anos, agora fazendo aniversário, as pessoas não entendem. Foi que eu achava que eu não ia viver até os 27. Quando eu fiz 20 e a minha lista de coisas da vida que eu queria fazer já estava quase toda completa, eu pensei, então, isso é porque eu vou morrer cedo? Não faz sentido? Olha a noia que o ser humano chega, né? E eu acho que isso foi muito importante. E também o fato de ser de uma família classe média, existem sonhos que tu quer fazer, mas não necessariamente tu queira tudo do mundo. E eu acho que isso é muito bom porque me fez ser uma pessoa satisfeita também com aquilo que eu tenho. Não que eu não queira mais, mas ser uma pessoa satisfeita. E daí a única coisa que eu acho que falta agora, tipo, aquela coisa de, tipo, ser preenchida e posso morrer feliz, é ser mãe, que eu quero muito ter minha família. Isso eu sou muito brega, né? Então, quero muito ter filho, assim, ter família. Eu acho que é o que vai faltar. E eu acho que o fato de ter filhos vai me fazer até sonhar de uma forma diferente, sabe? De ter uma listinha ali bem maravilhosa de novo. De novos sonhos, né? De novos sonhos. Pra realizar de uma forma diferente. E tá pra quando, assim, essa realização da maternidade? Se tudo der certo, daqui a 2 anos. A gente hoje tá querendo... Daqui a 2 anos. Não, mas eu e Felipe, meu Deus, a gente tem muita vontade. Só que as coisas
precisam estar bem encaminhadas, né? Porque é a mulher que tem o peso da responsabilidade. E eu não quero surtar estando grávida. Ou no pós-parto. Um pouquinho vai. Mas, tipo assim... A mais otimista, né? Mas a empresa tem que estar bem redondinha. Tá quase lá, mas tem que estar mais. Então, daí depois... E qual é o legado que você quer deixar pro mundo? Eu acho que o maior legado é que as pessoas e as empresas aceitem a história delas e que possam impactar as outras pessoas, baseado no propósito delas, da forma correta. Eu acho que eu vou ficar muito feliz. Porque durante o processo de branding, tanto corporativo quanto de marca pessoal, a gente vai descobrindo algumas coisas que as pessoas e os próprios gestores de empresas não achavam que poderiam fazer pelas outras pessoas. E quando tu vê que as pessoas elas estão felizes e impactadas por algo que tu percebeu, cara, não tem nada mais incrível. Então, assim, não sei, só de saber que, às vezes, algumas situações de clientes, tu pensar, cara, já impactou X pessoas. E isso aconteceu por causa de algo que a gente ajudou a identificar o que a gente criou. Isso é muito, muito incrível, assim. Então, hoje eu não tenho mais aquela noia que eu tinha quando era pequena, que eu achava que, tipo, daqui a 150 anos as pessoas não vão lembrar do meu nome. O que eu vou fazer pra ter meu nome? Eu achava que eu tinha que estar na Forbes Under 30. Agora eu tô nem aí. Mas, não nem aí. Tenho vontade. Tenho vontade, não vamos mentir. Não, é bem assim. Mas não é mais uma noia, porque eu vejo que o trabalho, ele pode ser algo muito maior e muito mais significativo se tu souber mexer num lugarzinho certo daquela pessoa, daquela empresa, sabe? Então, isso me faz deitar a cabeça no travesseiro e estar feliz e realizada. Não é sobre aonde tu tá, é sobre como tu faz, eu acho. Muito bom, né? Fiquei aqui pensando algumas coisas, né? A gente vai entrando em reflexão, né? Conforme a gente vai ouvindo, porque tem coisas que encaixam com a nossa história. E tem coisas que é um pensar diferente do que o que a gente vem pensando, né? Do que a gente vem realizando, assim. E conectar realmente com a história. Eu tive muita... Eu não tinha... Eu sempre olhava para minha história e eu entendia os pontos fortes que eu tive a partir dela. Mas eu sempre tive dificuldade em conectar e externalizar isso através de um lado mais emocional, sabe? Porque eu desenvolvi um racional muito rápido, né? Então, quando eu fui trabalhar o meu brand, o meu posicionamento, ter que trazer isso pra mim é um aprendizado muito... E isso, que são anos de terapia, né? A primeira terapia foi lá com uns 19, eu acho, com 20, quando eu entrei pra faculdade. Tipo, não é por falta de análise na questão, assim. Mas é o quanto você vai... realmente olhando para aquilo, né, tudo de uma forma diferente. E quando para mim, assim, quando você traz e outras pessoas que a gente entrevistou e tudo mais, da questão da maternidade e de a empresa tem que estar redondinha, né? Para mim a maternidade veio antes. Então eu nunca me preocupei em estar com o negócio redondo para ter os filhos. Né? Para mim, eu sempre tinha que estar com a minha família redonda, com eles redondos. Tipo, eu nunca pensei em não ter negócio, em não trabalhar, em não fazer. Eu pensei, acho que por uns 3 meses só, e depois que eu acabei de arrumar toda a casa, logo desisti da ideia, assim. Mas sempre pensei em ter algo. Mas isso para mim sempre foi algo como, tipo, isso vai se encaixar no decorrer, né? E não tem um que é o que é o melhor, o que não é, mas o quanto cada pessoa pensa de um jeito diferente, né? O quanto cada um vai encaixando a sua vida e os seus desejos de uma forma diferente, né? E por muito tempo eu me culpei. Por que eu desfocava do que era a minha carreira por conta disso, né? Até que eu entendi que pela minha história, eu precisava ter aquele vínculo forte com eles, com aquilo, né? Pra depois eu construir o que seria... E que é uma coisa que tem muito a ver com o digital também, né? Eu acho que hoje, que até foi algo que eu tava comentando com as meninas esses dias, que elas falaram, nossa, mas daqui a 2 anos quer ter filho, tu só vai ter 29, tá todo mundo tendo filho com 35, 36, 37, porque tu não espera mais, é viajar. Eu falo, gente, por que eu tenho... A gente tem que fazer igual os outros, é errado, se tu não quiser ter filho antes, tu acha que o teu filho... Quantas mulheres eu conheço que foi no momento que tiveram o filho, assim, principalmente no processo de branding, a gente vê, foi o momento que que teve o filho, que parece que a marca e a empresa viraram uma coisa séria, sabe? De tipo, agora não tem desculpa, agora vai dar certo. E tu vai com uma força muito maior.
Então, eu acho que a gente não tem que se colocar num padrão de que as pessoas fazem com tal idade. Tem que fazer aquilo Sim, o que é... que tu vai aguentar e que tem a ver com teus planos, né? Sim. Eu tive o Pedro com 25, né? Quando eu tava feito isso. Eu tô com 36, né? É. Mas eu vejo que a maternidade, ela vai trazendo diversos despertares e para cada mulher vai ser de uma forma diferente, né? Ou ela já ela terá ainda mais certeza do caminho que ela está seguindo, ou vai ser uma oportunidade de ela enxergar umas outras oportunidades e se descobrir em outras facetas, que é algo que vai explorando e despertando ao longo da jornada. E claro que realmente não dá para se comparar, mas hoje, analisando o contexto geral, a única coisa que se eu pudesse voltar no tempo, se falasse assim, se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Eu teria tido filho antes. Tentado ter filho antes. Porque aí você para... Claro que hoje nós estamos numa geração que está vivendo mais, que cuida mais da saúde, tem mais qualidade de vida, né? Mas a gente pensa assim, cara, é mais tempo que eu vou poder estar com ele. Ainda mais se eu me cuidar, né? Um dos fatos de eu gostar de cuidar da minha saúde também tem relação com o quanto eu quero estar presente com eles e estar bem, né? Estar presente e estar bem, né? Ali, nessa forma. Falamos sobre muitas coisas nessa conversa. Sobre mudança de sonhos, olhamos também para qual carreira a gente quer seguir, se permitir a mudar a rota, porque isso é importante, a gente vive numa geração que se cobra cada vez mais e não se permite, né, a olhar outras oportunidades e ver o que tem de oportunidades aí no mundo e que a gente pode explorar. Falamos sobre maternidade, falamos sobre trabalhar com o namorado. Falamos sobre marca pessoal, né? Falamos sobre como deixar a nossa marca, né, no mundo. E até para a gente ir para o encerramento, eu lembro que quando entrou muito forte a questão da onda, do propósito, né, da missão, assim, gente, eu quase entrei em crise, assim, que eu não sabia qual era a minha missão, qual era o meu propósito, porque é como se tivesse que ser algo muito grandioso que você tem que impactar o mundo todo. Tem que ser algo bem lindo, assim. Assim, lindo, nossa, tu tem que falar aquela poesia, assim, na hora que você vai falar do teu propósito. E aí, pra mim, fez muito sentido quando eu entendi que o propósito é como que eu quero impactar as pessoas que estão à minha volta. E, principalmente, o que eu me proponho a fazer todos os dias que eu acordo. E aí ela se torna uma ação e ela se torna muito mais simples, né? O que eu me proponho a fazer quando eu acordo? Muito mais do que... Que aí entra no que a gente falou anteriormente sobre motivação, né? Vai ser o teu motivo de conseguir acordar e ter forças para fazer... E entrar em ação para fazer aquilo. E que às vezes não é só em relação a outra, às vezes é só em relação a você mesma. E uma coisa que eu vejo, às vezes, o teu propósito, na maioria das vezes, 99% das vezes, tu já exerce teu propósito, só que tu não quer enxergar, porque tu tá tentando se colocar na caixinha de outra pessoa. Sim. Então... Nossa, o meu eu mistifiquei demais, assim. Altas crises. Mas é verdade. Todo mundo tem, né? O propósito... na verdade, já está em ti. Ele já vive com você. É que você ainda não conseguiu parar com presença e consciência para escutar o que realmente está dentro do teu coração, porque ele já está lá. E às vezes você já faz aquilo, mas é o que você comentou também. Não enxerga o valor e como começar a vender que teria que ser algo muito lindo, muito mirabolante, extraordinário. Aí você pensa, cara, isso daqui não é nada, demais. Tá simples demais. É que a gente se preocupa muito mais com quem a gente vai ser do que com quem a gente é. E daí é onde que tu perde teu propósito. E pra quem, né? Sim. E pra quem? E pra quem? E que primeiro tem que ser pra você. E aí tu te entra em desconexão, né? Tipo, eu sou energia. Não adianta eu querer trazer muita suavidade e coisa. Não vai dar certo. Não vai. Acho que não. Obrigada, Dani, pela participação. Foi ótima a tua presença, que através desse episódio a gente consiga impactar e transformar a vida de outras mulheres. Para quem desejar te seguir, qual que é o teu arroba, o teu Instagram? É Daniela Franca. Quem quiser perguntar qualquer coisa por lá, posso ajudar, trocar uma ideia, que eu adoro, né? Não paro de falar. Quando começa, não para.
Inclusive, caso vocês tenham interesse em algum assunto específico, algum tema específico, até sobre branding, marca pessoal, e que queiram que a gente traga a Dani novamente aqui para falar sobre algo que vocês acreditam que seja relevante, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai com certeza trazer ela novamente para falar sobre isso. Muito bem, obrigada, né, por você ter vindo, adorei. Por mais que a gente já convivia um pouco, né, mas te conhecer um pouco melhor, saber um pouco mais da tua história, né, e foi um podcast muito leve, né, foi muito gostoso, assim, da gente estar fazendo, da gente estar conversando, e que você possa cada vez mais colocar marcas no mundo, porque esse trabalho faz com que muitas pessoas se sintam muito mais seguras, para daí impactar mais ainda, e assim é como uma cascata, né, que ela vai crescendo. E se a Dani pode, você também pode. Se eu posso, elas podem.